TV Viçosa. Você passa aqui. Apoio Cultural. Agros, Instituto UFV de Seguridade Social. O Sala Especial desta semana está de volta e hoje nós estamos conversando sobre violência no Brasil e sobre um seminário que a UFV está promovendo na semana que vem sobre esse assunto. Lembrando que esse seminário é o 27º Seminário Internacional de Política Econômica, que tem como tema dimensões socioeconômicas dos conflitos e violências na sociedade contemporânea. É uma promoção do Departamento de Economia Rural. Nós falamos aqui no primeiro bloco, o Departamento de Economia Rural é um departamento multidisciplinar. Esse assunto é multidisciplinar, envolve uma porção de gente, uma porção de especialidade, uma porção de conhecimento. É simplista a gente achar que soluções para a violência são simples, porque senão todo mundo já tinha resolvido, não tinha violência no mundo, né? Tem a ver com pobreza, mas nem tanto, não é? E só para lembrar que quarta-feira, no dia 14 de outubro, começa às 9 horas, lá no Departamento de Economia Rural? Não, é no SEAD, no prédio da SEAD. No prédio da SEAD, aquele prédio novo, bonito. Exatamente atrás do Departamento de Economia Rural. Atrás do Departamento de Economia Rural, no auditório da SEAD. Quarta-feira, a cerimônia de abertura às 9h, a primeira palestra começa às 10h15, é uma conferência de abertura Por que a violência cresce no Brasil. Depois tem várias mesas que nós estamos conversando aqui sobre esses temas e é aberto à comunidade. Todas as pessoas que se preocupam com esse tema, que de alguma forma trabalham com esse tema, podem participar. Esse seminário não é só acadêmico, ele é também para a comunidade de Viçosa. A gente falou no primeiro bloco sobre a mesa número 1, que trata de violência e democracia, que é no dia 14 mesmo. Isso. Tem um tema aqui que está dizendo assim, olha, essa mesa violência e democracia são 4 palestras. Sim. Né? Tem um debate depois entre eles? Sim, um espaço para debate, para perguntas, questionamentos, isso é fundamental na discussão, né? Então, aí o tema é dilema e modernização da atuação policial no Brasil, diagnóstico de homicídios no Brasil, ensinamentos e relatórios da CPI do narcotráfico, com essa professora lá da França que vocês falaram, e tem um tema aqui, eles ainda estão aí, quem nós vamos punir? Quem são eles e quem somos nós? Na verdade, é a palestra do professor Carlos Augusto Teixeira Magalhães, né? Ele é professor do Unicentro Newton Paiva e ele faz parte de um grupo de pesquisadores, do qual faz parte também o professor Luiz Flávio Sapori, o professor Braulio Figueiredo, que está na mesa 3, o professor Cláudio Beato, são todos os participantes do CRISP, né, que é um grupo de pesquisa em Sociologia do Crime e da Violência, né, lá da UFMG. Né? Então a gente conseguiu trazer muitos pesquisadores do CRISP para qualificar bastante a nossa discussão. E o professor Carlos Augusto, há muitos anos também, estuda a questão da punição, né? Ou seja, como um dos fenômenos, né, da questão da violência, como o Estado, né, pensa políticas públicas de punir, né, políticas de encarceramento. E uma discussão que está muito em voga são os presídios privados, né, a privatização da punição. Ele, durante muitos anos, vem discutindo isso. As pesquisas do professor Carlos Augusto vêm mostrando isso, né? Quer dizer, o crescimento do número de encarceramentos, vem mostrando os dilemas, né, dos presídios privados, né? A questão, o debate em torno disso, né? Até que ponto, na opinião dele, é ética, né, o Estado privatizar a punição de cidadãos. Como acontece em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos acontece um pouco isso, né? E as taxas de carceramento vêm explodindo nos Estados Unidos, né? E como no Brasil também vem crescendo. Na Europa isso já é mais problematizado, em alguns países isso não é permitido. Mas enfim, é uma mesa que tenta dialogar um pouco com as questões de políticas públicas, com os dilemas, tentando pensar, né, as causas da violência e como o Estado vem tratando esse problema. Né? Essencialmente essa a temática principal da mesa 1. Né? Bom, o Luciano é professor da Economia Rural e é sociólogo. O Evandro é economista. Qual que é a relação da violência com a economia? A relação assim, de causa e consequência? Sim, então... seria mais a mesa 3, né? Mesa 3 que já é no dia
na quinta-feira, dia 16, à tarde. No dia 15, à tarde. No dia 15 à tarde. No dia 15 à tarde, quinta-feira, dia 15. Uhum. Então, como eu disse anteriormente, a economia, ela estuda, né, desde 1968, tem um trabalho seminal que estuda a violência e a criminalidade. Só que ela tem as suas limitações, porque como que se consegue explicar o comportamento do indivíduo que mata alguém? Isso não é muito tarefa da economia, mas tarefa de outras ciências. A economia, ela consegue analisar melhor o crime contra o patrimônio. Então, o roubo, o furto, que tem motivações econômicas. Né? O crime contra a vida, o homicídio, a economia estuda mais a perda que se tem em termos de capital humano, do indivíduo que faleceu, né? A renda potencial que ele poderia ter gerado para a sociedade, que também, né, não vai ter mais essa renda em função do... A família que perde o provedor. Exatamente. Então, nessa questão da violência e no crime que envolve violência, no caso, né, principalmente o homicídio, a economia entra mais analisando os impactos em termos de perda de capital humano, o custo que se tem disso para a economia. Então, tem alguns trabalhos que avaliam, em termos do PIB, né, tudo que é produzido dentro do país, né, dentro dos limites geográficos do país, qual o percentual que é gasto ou que é perdido em função do crime. Então, tem alguns estudos que mostram isso. A economia também estuda o fato do indivíduo morar em um local onde tem muita violência, de que forma ele está pagando menos aluguel ou o preço do imóvel é menor. De alguma forma você está medindo a sensação de segurança, que não está no mercado para ser, né, vendida. Né? De alguma forma você consegue medir. Então, para você se sentir mais seguro, você acaba optando em morar num local com menos violência, e isso custa. E paga mais caro. Paga mais caro. Vigilância privada, câmera de proteção, porteiro no prédio, alarme, segurança na rua, tudo isso custa caro, que seria um assunto do poder público que acaba vindo para a esfera do privado. Né? Isso. E aí a economia entra, né, contribuindo nesse sentido, de avaliar o quanto que se perde, quanto que se gasta. Então, é mais uma questão financeira. Quando você envolve a explicação do comportamento do indivíduo optar, entre aspas, em cometer um ato ilícito, não é muito alvo da economia no que tange a questão dos crimes contra a vida. Bom, o medo pode dar lucro, né? Exatamente. Com certeza. Então, aí as milícias para comprovar isso, não é? Sim. Que é a institucionalização da segurança privada de uma forma completamente equivocada também. Não, né? e é por isso que é importante o seminário, você consegue dialogar com outras áreas, consegue dialogar, por exemplo, com a sociologia. Então, com a psicologia. Com a psicologia, você tem uma complementariedade, porque se fosse só economista falando de violência, as pessoas possivelmente vão criticar e dizer, olha, um economista tentando explicar a criminalidade, quer dizer, é só economista, é só fator econômico que determina? Não, então você tem a análise da sociologia, como poderia ter de outras ciências também. Bom, então vamos lá. No segundo dia, então no dia 15, às 8 da manhã, o tema é violência no meio rural, e são também 3 palestras debatendo esse tema na parte da manhã. Esse também é um problema bem sério, né? Essa questão de conflito de terra, a violência que isso traz, né? Com certeza, né? Assim, essa é uma temática também que nós fizemos questão de colocar no seminário, inclusive com uma afinidade histórica do departamento na discussão desses temas. Do rural, né? Na questão do rural, né? E a violência, ela não é um problema exclusivamente urbano, né? E tem as suas especificidades quando se pensa o problema no meio rural, né? Bom, claro que também se pode pensar com características similares. Por exemplo, a chegada do crack, que chegou na zona rural com uma força muito grande. Isso é um dado, tragédia. Uma tragédia, e são dados muito recentes, né, do aumento de criminalidade, fazendo uma relação direta com o consumo de crack. Mas não só isso, né? Eu acho que a violência, e a mesa vai discutir um pouco isso, o conflito no meio rural tem a ver também com uma relação com os movimentos sociais, né, com a luta pela terra, né, com os conflitos, né, de classe no meio rural, né, os conflitos ambientais no meio rural. Né? Então, assim, o conflito também está presente nessas dimensões, né? Muitas vezes não diretamente ligado a questões de violência, mas as questões conflitivas das relações
no meio rural que o seminário tenta abordar, para além de a questão eminentemente do conflito violento, né? Mas das relações mais... entre relações mesmo sociais no meio rural, né? E Viçosa tem uma contribuição bacana para dar sobre isso, né? Não só na economia rural, tem educação no campo, tem uma série de pessoas que estudam, trabalham com isso, né? Bom, vamos lá. Então, à tarde, no dia 15, na quinta-feira, acontece a última mesa, que é a Economia do Crime e Políticas de Segurança Pública. A terceira mesa, então, é formada pelo professor Braulio Figueiredo, também daquele grupo que eu havia falado, né, do CRISP, né, do grupo de estudo sobre segurança pública da UFMG, pelo professor Cláudio Beato, né, que é o coordenador geral, é um professor também bastante importante na área de violência, né, pelo professor Peri Chiquida, que Economia do Crime, evidências empíricas de que o crime compensa. E pelo professor Daniel Cerqueira, né, que também ligado à área da economia. Bom, é uma mesa que vai discutir bastante políticas públicas sobre violência. Né? Eu acho que essa mesa, todos os 4 membros são especialistas em pensar a violência. O CRISP, por exemplo, é um grupo de pesquisa totalmente conectado ao governo de estados, a consultorias para governos, que vem pensando o agir policial e as estratégias, as tecnologias de ação, né, de controle, de pensar a ação policial. Né? Então, é uma mesa que vai abordar bastante a dimensão das políticas públicas sobre violência a partir de experiências brasileiras, mas também internacionais. Bom, só tem gente boa, né? Com certeza. Só boa. Vale muito a pena ir. Mais uma vez, então, lembrando que as inscrições são abertas, custam apenas R$10. A comunidade pode participar. Eu digo assim, às vezes um morador, um presidente da associação de bairro, claro, onde tem tráfico, onde tem né, algum tipo de violência mais acirrada, pode ir. É isso que eu disse no começo. A conexão que existe cada vez mais entre a sociedade e a academia. Não estão desconectadas e essa é uma prova, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito sucesso na organização do evento. Espero que muita gente possa participar e usufruir desse trabalho grande que vocês tiveram de organizar, que a gente sabe que dá muito trabalho. Em épocas de crise ainda mais. Nossa, com certeza. Isso. Dinheiro para fazer evento está curto. Está difícil. Muito bem, muito obrigada. O Sala Especial termina aqui agradecendo também a sua atenção. E para participar do nosso programa, ligue para 3899-2674 ou mande um e-mail para salaespecial@ufv.br. Envie suas críticas e sugestões para o nosso programa. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook. Entre lá e reveja este e outros programas que já foram exibidos aqui. O endereço é Sala Especial TV Viçosa sem o cedilha. Esperamos a sua participação. Uma semana com saúde e paz para todos nós e até a semana que vem.